With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Fala, Zocas, tudo bom? Aqui quem fala é o Wallace, sou daqui da cidade de Cabo Frio. Eu queria contar uns relatos pra você do lugar onde eu trabalho, que é o cinema. Lá tem vários relatos, até de pessoas de coisas que não aconteceram comigo, de pessoas, né? Mas que foram relatadas e a gente não vira e mexe, a gente conta sobre elas, a gente tira umas risadas às vezes. A gente apelidou a tal assombração de Bruno por causa daquele filme Encanto, onde o personagem ele anda pelas paredes, na verdade ele vive pelas paredes, né? E na verdade a primeira história que eu queria contar pra você é justamente do porquê a gente botou o apelido dele de Bruno. É que como hoje em dia, né? Hoje em dia é tudo computadorizado, né? Então a gente, tudo no cinema é computadorizado. Até a projeção, o projetor, tudo computadorizado. Então, por conta disso, a projeção ela não fica mais lá porque é no alto, né? A gente tem que subir umas escadas e tal. Mas não fica mais lá, justamente porque é tudo computadorizado. Todo mundo fica na parte de baixo do cinema mesmo, né? Como tem câmera, tem computador, né? Enfim. Vira e mexe, o pessoal que trabalha na projeção, os projecionistas, eles têm que realmente subir lá em cima para fazer consertos e reparos e tal. O que acontece? Uma vez, após uma sessão, as pessoas que trabalham ali na portaria, conferindo ingresso e tal, viram que tinha uma pessoa olhando pelaquela janelinha que fica o projetor. Só que a pessoa literalmente fez sombra no projetor. Então a gente pegou o rádio, né, de comunicação e falamos, olha, tem alguém botou a cabeça na frente do projetor. E o menino que trabalha na projeção, não, o projecionista falou assim, ué, mas o que tá acontecendo? Por que alguém botou a cabeça sendo que não tem ninguém na projeção? Falou, então alguma coisa aconteceu. Sendo que tem um detalhe, a projeção ela fica trancada com chave. Cadeado, são 3 portas para entrar até lá, para ir até lá. E só quem tem essas chaves é os gerentes e o pessoal que trabalha na projeção. Ninguém mais tem acesso, né? Aí eles foram lá verificar, são 2 meninos. Eles foram lá, verificaram e não tinha ninguém. E isso foi a primeira história desde que eu comecei a trabalhar lá. Não tinha ninguém lá. A segunda história é que vira e mexe, a gente tá no refeitório, nosso refeitório, almoçando, ou então trocando uma ideia antes de começar o trabalho e tal, e a gente começa a escutar arranhão nas paredes, entendeu? Pelo lado de dentro das paredes, né? E barulhos de pancada de pessoas, como se fossem pessoas batendo na parede assim, ó. Pum, entendeu? Sendo que não tem como, sabe? O cinema ele fica dentro de um shopping, só que não tem como uma pessoa entrar pra dentro das paredes, entende? Então esse foi um outro motivo da gente ter chamado o fantasma de Bruno, né?
por causa do filme Encanto. Uma outra coisa que acontece é, por se tratar de um shopping, não tem ventania, não tem vento dentro do shopping, né? Então, vira e mexe, as portas batem sozinhas. A gente tá num cômodo, aí do nada a porta vai pá, e bate sozinha, entendeu? E a gente não tem explicação pra isso. Ou é uma pessoa que prega peças, que, pô, caramba, a pessoa tem que ser justamente o maior pregador de peças do mundo, né? Tem que ser literalmente o Loki. Ou realmente é um fantasma, uma assombração que aparece ali, né? E tem uma coisa que aconteceu, que acho que essa daí é o ponto mais alto de tudo, entendeu? Uma vez, às 3 da manhã, a câmera captou um vulto branco passando por dentro da bilheteria e dando a volta e indo embora do cinema. Sendo que assim que essa assombração branca passou, todas as impressoras de ingresso, elas ativaram. Elas estavam desligadas e ativaram. Não tem como eu te explicar como que aconteceu isso. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que aconteceu. A gente não tem noção. A gente só viu que na câmera passa um vulto branco, né? E as impressoras, elas ativaram. Era literalmente 3 horas da manhã. Sem sacanagem. E elas ativaram e a gente chegou lá no outro dia de manhã. E os papeizinhos de ingresso estavam todos eles no chão já, porque as impressoras ativaram, né? Então os papéis ficaram todos no chão. E a gente não entendeu nada. Por que aconteceu isso, né? E mesmo que acabe a luz, isso não acontece, né? Isso aí, só se alguém manualmente fosse lá e apertasse o botão das impressoras, aí todos os papéis da impressora sairiam, entendeu? Sendo que teria que ter pelo menos umas 4 pessoas, que são 4 impressoras, entendeu? E, caraca, isso aí foi o ponto, o ápice de tudo que aconteceu, né? Eu também tenho um relato que esse é meu, eu posso te contar. Que, às vezes, por se tratar de movimento, de muito movimento, ou a gente acaba esquecendo algumas coisas às vezes. Teve uma vez que a sala praticamente zerou. Teve 1 ou 2 pessoas na sala, sendo que essas 1 ou 2 pessoas, elas não compareceram. E então, como essas 1 ou 2 pessoas não compareceram, a gente não pode desligar o projetor, entendeu? Porque caso a pessoa venha com o ingresso, ela pode entrar mesmo faltando 1 minuto para acabar o filme, entendeu? Então a gente não pode cortar o filme. O filme tem que estar passando para ninguém, certo? E vira e mexe a gente entra na sala para ver se tá tudo bem, né? Justamente por causa de incêndios, né? Ou quando a sala tem muito movimento, a gente entra lá com uma lanterninha para olhar se tá tudo bem ali com o pessoal que tá ali dentro da sala, enfim. Nessa ocasião, quem foi ver a sala que não tinha ninguém foi justamente eu. E eu, adentrando a sala, eu percebi que realmente tinha uma pessoa lá em cima vendo o filme, certo? Aí eu voltei, aí o menino que trabalha comigo perguntou: tem alguém vendo o filme? Eu falei: cara, tinha uma pessoa lá vendo o filme. Ele: é impossível, cara. Impossível, eu não liberei ninguém pra essa sala. A sala tá rodando, 2 pessoas compraram, mas eu não sei te dizer, não posso te falar que tem gente aí, porque não tem. A não ser que alguém tenha saído da sala ao lado e entrado. Aí, o que eu fiz? Fui lá, né, subi, e de lá de baixo eu conseguia ver alguém. Aí subi, né, chegando exatamente no lugar que eu vi a pessoa, não tinha ninguém lá, não tinha ninguém. Eu até achei estranho não ter ninguém, sendo que, isso é um adendo, o filme que passava naquele momento era Exorcista o Devoto, esse último filme do Exorcista que passou agora. Aí eu desci, eu olhei lá de baixo, e quando eu desci e olhei, eu realmente verifiquei que não tinha ninguém. Não foi uma ilusão de ótica, entende? Nesse momento eu pedi para que eles acendessem as luzes, para ver se a pessoa tivesse mudado de lugar e tal. Quando o pessoal acendeu as luzes da sala, realmente não tinha ninguém na sala. Isso aí foi uma coisa que eu fiquei todo arrepiado na hora. E eu tava sozinho na sala. Não sei se vocês têm noção de quão grande é uma sala de cinema. E eu estava sozinho dentro daquela sala. Então eu me arrepiei inteiro. Tive medo aqui naquele momento. Acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida, sério. Como se eu estivesse dentro de um filme de terror.
E eu acho que eu posso falar um pouco mais sobre essa sensação, porque aconteceu comigo. E foi muito sinistro. E a gente tem, né, vários relatos de um dia tá a gerente e a subgerente do cinema conversando, né, e ver uma pessoa passando para dentro da gerência, sendo que não tinha ninguém ali. E quando elas foram, não tem como sair. A gerência vai para um canto e você não tem mais saída para outro lugar ali. E elas viram a pessoa entrando para dentro da sala de gerência e quando eles chegaram lá não tinha mais ninguém, entendeu? E a gente tem vários relatos assim, sabe? Eu posso compilar depois mais histórias dessas e trazer novamente aqui uma outra oportunidade. Mas é isso, tá? Muito obrigado pela oportunidade de contar o meu relato. E muito obrigado. Valeu, Zucas. Você tem 3 novas mensagens. Olá, tudo bem? Me chamo Danilo, sou natural da cidade de Guarulhos, São Paulo. Gostaria de dividir com vocês aí a minha experiência, meu fato, que marcou a minha vida ferro e fogo. E eu vou morrer contando essa história, tá? Essa situação. Tudo aconteceu em meados de 99 ao ano 2000, eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, hoje eu tenho 29. Estávamos indo, eu e minha família, num cadete branco, para a cidade de Nazaré Paulista. Também fica em São Paulo, mas na parte do interior de São Paulo mesmo, né? Nazaré Paulista é uma cidade rural, diga-se de passagem, muito bonita, né? E ali morava minha tia. E nós tínhamos o costume de visitar essa cidade para passar um final de semana, curtir uma represa, enfim. E nesse cadete estava meu pai, meu tio, e no banco de trás eu, minha mãe e minha tia, né? E nós íamos para essa cidade para curtir esse final de semana. No retorno da casa da minha tia, né? Tínhamos 2 caminhos. O caminho que ia sentido Guarulhos via pavimentação e o caminho que nós chamávamos de estradinha, que hoje era conhecido como a Estrada do Mato da Cobra, que dava acesso ao Trevo do Bom Sucesso. E cortava esse caminho, né? E era uma estrada de chão, mato de um lado, mato do outro, cercados de arame farpado, pastos e etc. E aí, num dia, o meu pai sugeriu que nós voltássemos por este caminho, que justamente era mais rápido, em função da hora avançada ao qual nós havíamos saindo da casa da minha tia. Vale ressaltar que essa estradinha ela é no final de Nazaré, não necessariamente em Nazaré, entre a ligação entre Nazaré e Guarulhos. Num dado momento, neste cadete branco, nessa estrada de chão, o farol do cadete bateu em um arbusto. E nesse arbusto, assim de imediato, saiu uma criatura. Essa criatura, ela poderia se assemelhar perfeitamente, eu digo para os senhores, como uma espécie de chimpanzé, né? É a referência mais próxima que eu tenho. Não gorila, mas um chimpanzé mesmo, porque ele tinha pelos falhados. E aí o farol bateu certinho, porque ele saiu desse arbusto, porque ele se assustou, eu acredito, com o farol do carro. Quando ele saiu, ficou exatamente na frente do carro, meu tio parou o carro, todos dentro do veículo ficaram estarrecidos e eu estava no banco de trás, apenas com 5 anos de idade, e gritei que era aquilo, né? Meu pai, que estava no banco passageiro, olhou pro meu tio e falou: não, ô Paulo, isso aqui é lobisomem. E não podia ser outra coisa, porque o farol do carro bateu nos olhos daquele animal, ou seja lá o que for, e brilhou ainda mais, entendeu? E aí a feição daquele animal, ele se assemelhava, o focinho era curto, os olhos bem arregalados mesmo, não era um olho vermelho, era um olho meio amarelado, quase que âmbar, assim, um gema de ovo, e brilhava muito. E a gente pôde ver a quantidade de dentes para fora deste animal, a gente pôde ver o porte dele, porque assim, ele tinha pernas que parecia canguru, fazia lembrar um canguru. A gente vê muitos relatos que as pernas fala que parece um Z, ou parece que está quebrada, mas mesmo assim, para quem não entende, fica muito fora. Então, o mais assemelhado que eu falo para os senhores é perna de canguru. Imagina a perna de canguru, é igualzinho, tá? E apoiada na ponta dos pés, entendeu? O joelho realmente como se fosse um de cachorro, imagina um joelho de cachorro, só que em pé.
Agora a cintura era fina, só que as costas eram largas. Aí a gente podia entender um pouquinho o porte dele. E ele tinha pelos falhados na parte da barriga. E nas costas também tinha bastante pelo espichado, só que era falhado também. E a gente olhava com muita certeza e via assim que eram pelos, parecia que estava úmido. A gente não sabia se era suor, se ele tinha mergulhado em alguma água, algum rio, alguma coisa. Era úmido. Era feio mesmo. E a cara dele fazia lembrar um porco, às vezes também. E às vezes também com feições humanas. Por quê? Porque a testa dele era franzida, como imagina uma pessoa que fica nervoso, raivoso e a testa se franze. Então você conseguia assimilar uma espécie de uma expressão ali, entendeu? De ódio, de maldade ou de raiva, entendeu? Mas era um rosto animalesco, bestial, entendeu? Feito isso, meu tio, ele deu uma ré muito rapidamente, cantou pneu ali e voltou pro caminho. E aí a gente olhou para trás e viu a criatura ali olhando a gente embora. A criatura não esboçou nada, simplesmente ela pulou de volta no cercado de arame farpado da onde ela veio em um pulo só. Vale ressaltar que o cercado de arame farpado ele tinha aproximadamente 1 metro, mas não era nada muito alto. Mas a forma que a criatura pulou fazia lembrar novamente um canguru, porque ela pulou num pulo só. Eu sou um atleta, eu não consigo pular num pulo só, de modo as duas pernas saírem do chão, entendeu? E ela saiu correndo em galope. Interessante que a corrida da criatura que nós podemos ver, que ela foi acompanhando o carro um pouquinho no retorno, o galope dele era uma perna e um braço depois do outro. Até porque os braços eram longos, né? Depois disso a gente conseguiu ir embora, ele não seguiu o carro, ele só viu, né, a gente indo embora e a gente ficou indo em pânico voltando. Eu lembro que eu gritei muito, era muito novo, tal, e todos do carro também. E o assunto foi esse durante muito tempo. Moral da história: passaram-se anos, hoje eu tenho 29 anos, pesquisei muito a respeito para entender uma explicação plausível, factível, sem muita lorota com relação a isso, o que pode explicar, uma explicação racional. E até o momento eu não tive, então eu entendi que pro lado sobrenatural a gente nunca vai ter uma explicação racional para certas coisas. Mas uma coisa é fato, o lobisomem, ou como quer que seja, porque o termo lobisomem é um termo pop, o ideal é como os antigos chamam, simplesmente assim: fulano de tal vira bicho. Vira bicho, ponto. É que o lobisomem é um termo pop. Mas eu pesquisei muito a respeito e vi que se trata de uma manifestação maligna, né? Um espírito maligno animal que entra nessa pessoa e essa pessoa ela se submete a essa transformação, seja por ordem hereditária ou por uma espécie de reza ou oração voltado para o maligno, e essa pessoa ela sofre esse tipo de transformação. Mais para frente eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu descobri quanto a este tema, porque eu queria uma explicação daquilo que eu vi. E o mais próximo do lobisomem que eu vi, assim, em algum filme, alguma representação de filme, por incrível que pareça, foi o lobisomem do filme do Drácula de Bram Stoker. Nesse filme o Drácula ele se transforma em uma espécie de lobisomem para poder, né, ficar com uma das garotas do castelo. E ali aquele lobisomem ele faz lembrar o mais próximo, entendeu? Daquele lobisomem que eu vi, daquela criatura que eu vi. Vamos chamar de lobisomem, né? Porque pode ser qualquer coisa, porque não tinha muitos elementos aí caninos, a não ser as pernas e um pouco dos dentes, porque não tinha focinho muito alongado para chamar de algo canino, não. Como eu falei, parecia mais um pouco de chimpanzé, com um pouco de porco, um rosto bestial mesmo, aonde nas pesquisas que eu fiz o ideal é que as pessoas chamam mesmo, que fulano de tal vira bicho. Então essa foi minha experiência. Tentei resumir o máximo para tentar ser o máximo sucinto. E eu vou morrer contando essa história para todas as gerações. Minha mãe também consegue falar com mais assertividade, porque ela estava lá e eu era muito novo, mas tá tudo muito claro na minha mente. Minha mãe pode contar os detalhes da parte dela. E ela disse que se assustou com o porte dele e achou até que o bicho ia virar o carro. Pra vocês terem noção do tamanho do porte que era este animal. Passaram-se os anos, isso nem todo mundo toca mais no assunto. Só quando eu levanto o assunto em questão, aí o pessoal se empolga em querer falar. Mas isso me marcou, acho que mais do que tudo. E por incrível que pareça, hoje eu saí de Guarulhos e me casei e moro na cidade de Nazaré Paulista, numa cidade extremamente cultural, perto de cemitério, perto de igreja matriz e cidade interiorana. O cenário perfeito para isso. E hoje qualquer pesquisa de campo eu faço sozinho mesmo e pergunto para alguns moradores da cidade quanto ao tema também.
e sempre fico de guarda alta na cidade que hoje eu moro. Sou meio destemido, mas tem que ficar preparado, né? Principalmente na quaresma. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas. Meu nome é Priscila, eu falo de Guarulhos, São Paulo. Eu sou muito fã do Relatos, né? Escuto o podcast desde que surgiu. Já escutei alguns episódios aí umas 3, 4 ou 5 vezes, inclusive. Sou fãzaça mesmo, adoro esse tema. Passo para os meus amigos também, que são fãs. Enfim, eu gosto bastante. Eu trouxe uma história hoje para vocês que aconteceu comigo entre 2020 e 2021, né? Mas antes de começar a contar o que aconteceu, de fato, né? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Para vocês entenderem, na verdade, o contexto, né? Eu sempre fui uma pessoa que fui muito ligada à mediunidade, né? Sempre estudei muito coisas relativas à mediunidade. Já fiz cursos, né? Tenho vários livros sobre o assunto. E a minha mediunidade é bem aflorada desde que eu era pequena, né? Então eu já desenvolvi de algumas formas, né? Enfim. E com o tempo ela vai ficando um pouco mais aflorada, né? Cada vez que você se envolve e estuda mais, vai ficando mais aflorado, né? Hoje eu sou umbandista, né? E até eu chegar neste caminho de ser umbandista, aconteceram muitas histórias, aconteceram muitos fenômenos estranhos, né? Digamos assim. E entre essas histórias, essa que eu vou trazer hoje, né? Eu sou uma médium mais, assim, de sentir, né? De ter sonhos, né? De sentir presenças, né? Energia, oscilação de energia. Eu não sou uma médium de ver, né? Assim. Então, isso não me deixa tão, assim, impressionada, né? Porque eu sempre falo que se eu ver, eu acho que eu não vou ter uma reação tão positiva quanto a que eu tenho, quando eu percebo as sensações, quando eu tenho sonhos, né? Então, eu sempre pedi muito, na verdade, para nunca ver, né? Enfim, eu sempre estudei mediunidade, né? Como eu estava falando para você, sempre tive esse tema bem em evidência na minha vida. E em 2020, eu conheci uma pessoa, né? Eu conheci uma pessoa no meu trabalho. E me envolvi com essa pessoa no começo de 2020, né? E tava gostando bastante dela, né? A gente tava saindo juntos, mas essa pessoa, ela tinha algumas dificuldades, né? Alguns problemas, enfim. E foi uma relação um pouquinho, assim, difícil, né? Seguimos como amigos, né? E depois, enfim, voltamos de novo. E assim foi o ano de 2020. Então, no final de 2020... essa pessoa desencarnou, né? Ele desencarnou, na verdade, no dia 23 de dezembro de 2020, e o enterro dele, o velório dele, foi no dia 24 de dezembro de 2020, né? No Natal. Foi uma data muito difícil para mim, né? Eu acho que, na verdade, essas datas são muito delicadas para todo mundo, né? Porque é uma data que representa muito amor, união, família, né? Então, para mim, não foi diferente, né? Era uma data muito delicada e também eu sou uma pessoa que gosta muito de Natal. Então, para mim, foi realmente como se o meu mundo estivesse abrindo, né? E meu chão estivesse se abrindo, né? Para mim foi muito difícil lidar com isso. E eu passei um bom período, assim, tentando lidar com esse luto. Passei um bom período procurando, inclusive, psicóloga, né? Porque eu gostava muito dessa pessoa, eu vou preservar a identidade dele, né, porque foi uma morte violenta, né, e pra gente ainda, apesar de a gente ter passado esse período de luto, né, eu falo os amigos próximos, a família, pra gente ainda é um assunto muito delicado, né. E aí eu passei um período de luto muito grande, né, em 2021, não conseguia me desvencilhar, não conseguia... me envolver com outras pessoas, né? Foi difícil. Eu decidi nesse período me desenvolver mais espiritualmente, né? Até porque me ajudaria bastante nesse processo também de luto. E eu passei por algumas situações, né? Os meus sonhos mediúnicos se acentuaram bastante. As minhas sensações se acentuaram bastante, né? Até por conta, acho que do período também que eu estava passando e também por estar desenvolvendo a mediunidade ao mesmo tempo. E aí, num desses dias, mais precisamente um ano depois desse falecimento, né, eu estava em casa e eu queria comprar um vestido, né, para pôr no Natal, um vestido que fosse alegre, né, e que, assim, fizesse eu esquecer um pouco do que tinha acontecido há um ano atrás, né. Como aconteceu isso comigo no Natal, eu passei
o Natal que aconteceu, o Natal, né, de 2020, aliás, eu passei, enfim, em casa, né, não quis sair, não fiz absolutamente nada. E para me tirar da cama para fazer alguma coisa era um sufoco, né? Então, assim, foi um período de muita tristeza. E eu sou uma pessoa, como eu disse, que eu gosto muito de Natal, né? Gosto muito de festa de final de ano. Então, foi muito difícil para mim. E aí, um ano depois, né? Eu fui comprar um vestido, justamente para poder tratar esse momento, viver esse momento, esse Natal, um ano depois, de uma forma um pouco mais alegre, né? E aí, eu queria comprar um vestido vermelho. Então eu fui até uma loja online, né, que eu compro sempre, né, enfim, vários produtos, e comprei esse vestido e eles me entregaram super rápido, eles me entregaram no dia seguinte, que era já a véspera de Natal, né, era 23 de dezembro fazia, né, exatamente um ano, antevéspera de Natal, né, fazia exatamente um ano que ele tinha desencarnado. E aí, meu cabelo eu lembro que estava escovado, né, já, e falei assim, bom, eu empolgada que o vestido tinha chego, e fui até o meu quarto para experimentar. Experimentei o vestido, gostei, né? Me senti alegre, feliz com ele, inclusive. E aí, eu olhei no espelho e disse para mim mesma, né? Eu falo, nossa, mas para que eu vou usar esse vestido, né? Para que eu vou usar esse vestido tão alegre, sendo que eu não é um momento alegre, não é uma data feliz, né? Então, para que eu vou usar isso? E aí, isso ficava vindo para mim, né? E o que eu fiz? Peguei esse vestido, coloquei no cabide e coloquei de volta no meu guarda-roupa. E assim que eu coloquei de volta esse vestido no meu guarda-roupa, eu escutei muito sonoramente assim, alguém me dizendo, não vai usar por quê? Vai usar sim. E aí eu parei, né, com uma mão no vestido assim, eu falei, gente, será que eu tô ficando doida, né? Mas aí, como eu sabia que, né, como eu tava em desenvolvimento de mediunidade, né, enfim, tava estudando mais, né, enfim, tava procurando ajuda, né, eu sou umbandista, né, já tava estudando a Umbanda já nessa época, então, assim, como tudo tava muito aflorado, eu não achei tão estranho, e de fato, aquela voz que falou comigo era a voz da pessoa que tinha desencarnado, né, era a voz da pessoa que eu gostava, porque o que eu escutei foi exatamente do mesmo jeito que ele falava, o tom, né, como se realmente a pessoa estivesse do meu lado, né. Então foi muito assim, muito como se a pessoa realmente estivesse ali do meu lado, como se tivesse alguém falando. E aí eu deixei esse vestido pendurado, né, e fui jogar o pacote fora, né. E quando eu peguei esse pacote, eu vi que tinha um cartão dentro. Quando eu olhei esse pacote, estava escrito de fulano, o nome da pessoa, para Priscila. E essa loja, geralmente, quando eu compro dela, ela não vem nada, nenhum cartão, né, nenhum dado sobre vendedor. Eles não colocam nada, eles só entregam um pacote mesmo, né, e só vem mesmo a etiqueta da roupa, né, ou do produto que você comprou. E justamente nesse cartão, esse D, o nome que estava lá, era o nome da pessoa que tinha falecido. Então, estava o nome D para Priscila. E isso, para mim, na hora, me arrepiou muito. Quando eu conto essa história para alguém, as pessoas se arrepiam muito, né? E aí, quando eu vi esse cartão, eu também me arrepiei demais, né? E, de fato, eu entendi que, realmente, aquela mensagem era dele. Era dessa pessoa me falando para eu seguir, me falando, né, que, olha, esse vestido é realmente para você usar, essa roupa é realmente para você seguir e para você ficar feliz, né? Então, foi na hora que eu estava vivendo aquilo, eu me arrepiei muito, né? Eu chorei muito, né? E eu realmente entendi que aquilo era um recado direto para mim. Então, essa é a história que eu tô trazendo hoje, né? Inclusive, eu fiz desse Natal um Natal muito mais feliz com a minha família. Eu vesti o vestido que eu queria pôr, né? Enfim, comi, me diverti, porque eu acho que era esse o recado que ele estava tentando passar. É isso, Zoucas. Eu agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham curtido a história. Até mais. Você tem uma nova mensagem. Oi, eu sou a Paula Febe, escritora, psicanalista, e a psicanálise, eu vou falar para vocês, que não me fez desacreditar da história que eu vou contar aqui. Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu ia falar que eu era criança, mas acho que 13 anos não é mais criança, né? Ainda mais hoje em dia, pré-adolescente.
eu fui numa festa de aniversário de um amigo do meu pai. E aí, isso era nos anos 90, gente, porque eu tenho uma certa idade. Então, a gente foi nessa festa e lá, uma coisa bem incomum nos anos 90 é que tinha um rooftop nesse prédio. Então, a festa era lá e aí tinha uma parte coberta desse rooftop e tinha a parte aberta, né? E aí, a uma certa altura da festa, começou a aparecer uma coisa estranha no céu. E, conforme aquilo ia ficando lá durante mais tempo, as pessoas começaram a olhar para o céu e muitas das pessoas que estavam lá dentro, na parte coberta da festa, começaram a sair e olhar para ver o que as outras estavam olhando. E o que todo mundo estava vendo era um objeto, né, um OVNI redondo, que fazia uma sequência de luzes no céu, desaparecia e aparecia do outro lado, em questão de segundos, assim. Então, tipo, ele tava de um lado do céu e aí ele aparecia do outro, em questão de segundos. E era uma coisa, assim, assustadora. E deve ter ficado, assim, por uma meia hora, por aí. E cada vez ele chegava mais perto, mais perto, mais perto. E a gente teve uma boa visão de ser um objeto redondo, com luzes, porque o céu estava bem limpo também, e que ele desaparecia e aparecia. Até o momento em que ele desapareceu, e estava bem perto da gente, e nunca mais voltou. E ali, naquele momento, a gente olhou para tudo aquilo, um olhando para o outro, desacreditando que aquilo tinha acontecido, né? Então, eu lembro de falar com a minha mãe e falar, nossa, você viu isso? Ela falou, eu vi. Que surreal, né? O que era isso? E aí eu falei pro meu pai também, falei, pai, você viu ele? Não, não deve ser nada, deve ser um avião. E aí várias pessoas da festa depois começaram a negar que aquilo tinha acontecido, né? Ao mesmo tempo, assim, começaram a falar, não, não deve ser nada. E começaram a ir para outros assuntos, não queriam falar muito sobre aquilo. Então é muito louco, porque a gente chega nesse lugar do ser humano negar, né? Algo de estranho que ele tenha visto. Muitas vezes ele não sabe lidar com isso. Então, essa é a minha história de avistamento. Inesquecível, desde que eu tinha 13 anos. Se você quiser saber mais sobre mim, eu sou a Paula Feb, no Instagram, @Paula_Feb, com 2 Bs. E apresento também o Divã de Singularidades, que vai estrear em breve. É isso. Beijo pra todo mundo. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado a todo mundo que mandou suas mensagens, seus relatos hoje, né? E também especial a Paula Feb, cara, que muita gente deve conhecer aí do meio do terror, né? Que é roteirista, escritora, psicanalista também, e tem vários livros, né? Sobre esse tema que a gente gosta tanto. Então foi uma convidada muito especial com essa história incrível aí do avistamento de OVNI. Obrigado demais, Paula. Dudu também, valeu por ter feito a ponte aí com a gente, né? Entrado em contato com a Paula. E é isso, galera. Se você quer mandar uma história tão incrível quanto essa que a Paula mandou, você sabe, é muito, muito fácil. Basta você clicar aí na descrição do episódio de hoje. Também tá o nosso Apoia-se, né? Para você poder entrar no nosso grupo mais assombrado do Brasil, o grupo secreto do Relatos do Além.
e também escutar os relatos que não estão no ar ainda. É muito, cara, é muito relato. Vou te falar, são mais de 10 relatos por dia. Varia, tem época que é um pouco mais, tem uma época que é um pouco menos. Tem gente que diz que vai enviar, eu tô ligado em você. Pois é, Carol, Fê, Rafa, tô ligado em vocês, hein? Felipe também. Então, gente, manda pra mim os relatos através do meu telefone, você já sabe, mais 647-830-0422 ou acessa no link que tá aí na descrição, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê semana que vem, tá chegando abril. Galera, abril eu tô indo pro Brasil, tá? E se tudo der certo, não prometo nada, mas se tudo der certo, a gente sim faz um pequeno encontro aí no Rio de Janeiro, onde a gente vai poder sentar, conversar, né? Contar nossas histórias pessoais. Eu tô pensando em ir pra outros estados, mas não tá certo ainda não. Eu não gosto de planejar nada, sabe? Agora, na hora lá eu vejo o que eu vou fazer, dá doido em mim, eu vou pra outro estado, outra cidade aí, e aí chegando lá eu aviso pelo Instagram. Então também é muito importante você seguir a gente lá no Instagram, que eu vou, se rolar, eu vou avisar por lá, pelos stories, tá bom? Entra lá, Relatos do Além, muito fácil. Ou então me procura aí, @Zoucas, se quiser me adicionar também, tamo sempre junto e aberto a sempre conversar sobre esse tema, tá bom? A gente se encontra semana que vem, neste mesmo horário, nesse mesmo canal. E se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.